Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente mergulha num texto, olha, daqueles que fazem a gente pensar bastante, Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 25. E para não nos perdermos, né, estamos aqui com boas ferramentas, temos a Bíblia de Estudo NA, alguns comentários como o do Hernandes Dias Lopes, que ajuda a gente a ver o que outros estudiosos pensaram sobre isso. O nosso objetivo aqui é tentar desenrolar um pouco o significado dessa passagem. É um texto denso, né? Fala da nossa relação com a lei de Moisés, com o pecado, com Cristo, levanta muita pergunta sobre como é essa vida cristã, essa luta que a gente sente. Vamos tentar achar um pouco de clareza nisso tudo. Com certeza. E Romanos 7 é, assim, famoso por ser um dos textos mais difíceis, talvez, do Novo Testamento. E a grande questão que ecoa, sabe, tá em todas as fontes que a gente consultou. Quem é essa pessoa, no final do capítulo, que diz, poxa vida, que homem infeliz eu sou? É Paulo, antes de crer, um cristão novo, meio imaturo, ou, como muita gente boa defende, é a experiência normal, vamos dizer, de um crente maduro que ainda está na batalha contra o pecado. Essa tensão já mostra que o negócio é fundo, né? Para a gente pegar bem o fio da meada do capítulo 7, vale a pena lembrar rapidinho do 6, né? Lá o foco era, morremos para o pecado, estamos vivos para Deus, unidos com Cristo. Agora aqui no 7 ele muda um pouco o foco, mas está ligado. É a nossa relação com a lei. A pergunta que parece estar no ar é, se a gente está livre do pecado, e a lei? Qual o papel dela? Será que ela, sei lá, é a culpada pelo pecado? Ou pela morte que vem dele? E Paulo responde na lata. De modo nenhum. Ele é bem enfático. Lá no versículo 12, ele diz: assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Quer dizer, a lei em si, na sua essência, reflete quem Deus é. Ela mostra o certo e proíbe o errado. O problema, então, não está na lei. E um ponto importante que estudiosos como o F.F. Bruce destacam é que o erro está na nossa mania de tentar usar a lei como, tipo, um jeito de ganhar pontos com Deus, sabe? De conseguir ser justo só seguindo regras. A lei é ótima para mostrar onde está o problema do pecado, tipo um raio-x, mas ela não tem o remédio para curar a gente por dentro. Interessante isso. E uma das nossas fontes, que cita o John Stott, diz que basicamente existem umas 3 visões meio tortas, digamos assim, sobre a lei, além da visão correta que a Bíblia apresenta. Isso ajuda a gente a ver os perigos, né? O primeiro grupo seria o dos legalistas, aquela turma que se agarra na lei achando que é por guardar ela que vai ser salvo ou que vai se manter salvo. O Stott aponta que isso acaba virando uma coisa muito superficial, né? Focada em regra, em ritual, mas que não mexe lá no fundo, no coração, onde o pecado mora. Como um outro comentarista dizia, o Warren Wiersbe, o legalismo olha para os pecados, os atos, mas esquece o pecado, a natureza caída. E no outro extremo tem os libertinos. Essa galera olha para a lei e pensa, isso aí só atrapalha, só prende. Aí jogam a lei fora e muitas vezes acabam distorcendo a ideia da graça. Tipo, já que tem graça, então tudo pode. Vira uma desculpa para viver sem regra nenhuma. E aqui é super importante entender o que Paulo fala lá em Romanos 6,14. Porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. A análise do Stott ajuda muito aqui. Ele mostra que a briga principal que Paulo está tratando é entre lei e graça como formas de ser justificado, sabe? De ser declarado justo por Deus. Não é lei contra Espírito Santo na hora da santificação, que é o nosso crescimento em santidade. Para ser justificado é só pela graça, pela fé, ponto. Agora, para viver essa vida santa, aí sim quem nos capacita é o Espírito. Não é só seguir a letra da lei por fora. Paulo está mostrando um caminho que não é nem o peso do legalismo, nem a bagunça da libertinagem. Faz total sentido. E aí vem o terceiro grupo que o Stott descreve como a postura certa. Os cristãos que encontraram equilíbrio. Eles entendem e celebram que foram libertos da lei, libertos da condenação dela para a justificação e libertos do poder dela de escravizar na santificação. Mas essa liberdade não é para chutar o balde e ignorar a vontade de Deus que a lei expressa. Pelo contrário, é liberdade para conseguir cumprir o espírito da lei, não na força do braço, mas pelo poder do espírito.
Eles têm prazer na vontade de Deus, mas sabem que a força vem de dentro, do Espírito. E para mostrar essa libertação da lei, Paulo usa um argumento bem curioso no começo do capítulo 7. Ele começa com um princípio básico de lei, lá no versículo 1, a lei só manda em alguém enquanto a pessoa está viva. Parece óbvio, né? Aí ele desenvolve isso com aquela analogia famosa do casamento, nos versículos 2 e 3. Diz que a mulher casada está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei, pode casar com o outro sem problema, sem ser adúltera. O jeito que ele aplica isso que é o pulo do gato, né? Exatamente. Na aplicação que o Paulo faz, a lei de Moisés é tipo o primeiro marido. Um marido que, como ele já disse, é em si mesmo santo, justo e bom. O problema não está nele, na lei. Nós, antes de Cristo, ou mesmo agora lutando com essa nossa natureza, somos como a esposa nessa relação. A gente simplesmente não consegue cumprir tudo que esse marido exige por causa da nossa condição, que mais pra frente ele vai chamar de carnal, vendido à escravidão do pecado. Era um casamento fadado ao fracasso, à condenação pela lei. Só que aí vem a virada genial do Paulo, no versículo 4. Quem morre não é a lei, o marido. Quem morre somos nós, a esposa. Como? Quando a gente se une a Cristo na morte dele na cruz. É como se, nessa união com Cristo, a gente morresse para as obrigações daquele contrato antigo com a lei, sabe? Aquela obrigação que só levava à condenação. Essa morte com Cristo nos desliga legalmente da lei, como caminho para ser justo ou como fonte de condenação. Então, morrer para a lei não deixa a gente no vácuo, mas abre caminho para uma nova relação. Paulo diz que fomos libertados a fim de pertencermos a outro, que é aquele que ressuscitou, Cristo. É um novo casamento, uma união viva com Ele. E o objetivo dessa nova união é muito claro, a fim de que frutifiquemos para Deus, verso 4. O contraste é gigante com a situação anterior. Antes, quando a gente estava debaixo da carne e da lei, as paixões ruins, que paradoxalmente eram até atiçadas pela lei, agiam em nós para gerar frutos para a morte, verso 5. Agora não, libertos daquele sistema antigo, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, a gente pode servir a Deus de um jeito totalmente novo, na novidade do Espírito e não na caducidade da letra, verso 6. Percebe? Liberdade da lei não é anarquia, é ser livre de uma escravidão que só matava para entrar numa nova relação com Cristo, capacitada pelo Espírito, para gerar vida, para frutificar para Deus. É liberdade para servir a Deus de verdade. Depois de falar dessa liberdade toda, Paulo parece que já está prevendo a pergunta, né? Ué, mas se a lei acaba estimulando o pecado, verso 5, e levando à morte, o problema é a lei. Ele mesmo faz as perguntas para já cortar essa ideia. Diremos então que a lei é pecado? Verso 7. E depois, então aquilo que é bom, a lei se tornou morte para mim. Verso 13. E a resposta dele é um sonoro de modo nenhum. Ele está defendendo a honra da lei. Isso. Mas então qual é a função da lei para Paulo, se ela não é ruim? As fontes que a gente tem destacam os papéis bem claros que Paulo descreve aqui. Primeiro, a lei serve para revelar o pecado, V7. Ela funciona como um espelho, né? Como Tiago também fala na carta dele. Ou como um raio-x mesmo. Ela nos dá o pleno conhecimento do pecado, como Paulo já tinha dito lá em Romanos 3:20. Ela mostra a doença. E o exemplo que Paulo usa pessoal dele é forte. O 10º mandamento, não cobiçarás. Ele admite, olha, eu nem saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobice. Esse mandamento é poderoso porque ele vai lá dentro nos desejos do coração. Coisa que lei humana não pega direito, mas a lei de Deus expõe. Segundo ponto, a lei acaba despertando o pecado, V8. Tem uma coisa na gente, nessa natureza caída, que parece que quando algo é proibido, aí que dá vontade de fazer. Paulo diz que o pecado, aproveitando a ocasião, a oportunidade dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Essa palavra grega para ocasião, aforme, é interessante. Tem uma ideia militar, tipo base de operações. Parece que o pecado usa a própria lei santa de Deus como um trampolim para atacar a gente. Sem a lei para dizer isso é errado, o pecado, diz Paulo, está morto,
não que não exista, mas está lá quieto, sem ser visto como transgressão. E terceiro, a lei serve para condenar o pecado, verso 9 a 11. Paulo descreve uma experiência que mudou tudo para ele. Ele fala, teve um tempo em que sem lei eu vivia. Talvez pensando na época de fariseu, achando que estava abafando, né? Mas aí, quando veio o mandamento, quando a ficha caiu sobre a profundidade do que a lei realmente exige, o pecado reviveu e eu morri. Ele se deu conta da real situação dele, culpado, condenado à morte pela mesma lei que ele achava que estava cumprindo. A lei que era para a vida trouxe morte para ele. Mas a culpa, de novo, não é da lei. Foi o pecado que usou a lei. Paulo diz que o pecado o enganou. Ele usa a palavra exapataron, a mesma da serpente enganando Eva lá no Gênesis, e usando o mandamento, o matou. Fica claríssimo, então. Paulo tira qualquer culpa da lei. Ele até reforça no versículo 12. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ela reflete o caráter de Deus. Ponto. Exatamente. E a conclusão lógica disso tudo lá no versículo 13 é que a lei, justamente por ser boa, acaba mostrando a cara feia do pecado, o quão extremamente maligno ele é. O pecado é tão ruim, mas tão ruim, que consegue pegar uma coisa boa e santa como a lei para produzir o pior resultado, a morte. Isso só mostra o tamanho da maldade dele. E aí a gente chega na parte final do capítulo, versículos 14 a 25, que é, sem dúvida, a que mais gera debate e talvez a que mais toca a gente, né? Tem uma mudança clara no tempo verbal. Paulo sai do passado, eu vivia, o pecado reviveu, e entra no presente. Eu sou carnal, não faço o bem que quero, o pecado habita em mim. Como as nossas fontes mostram, desde Agostinho, passando por Lutero, Calvino, até hoje, muita gente interpreta essa parte como a descrição da luta constante do próprio Paulo e, por tabela, de todo crente, contra aquele pecado que ainda mora nele, mesmo depois da conversão. Sim, essa leitura tem um peso histórico e teológico enorme, apesar de ter debate, claro. O argumento principal para essa visão é que a descrição parece encaixar melhor com alguém que já tem uma nova natureza de Deus. Alguém que, olha só, odeia o pecado que comete, que tem prazer na lei de Deus lá no fundo, mas que ainda vive essa batalha frustrante com a velha natureza. Não parece ser alguém conformado, sabe? Alguém que não se importa, como talvez fosse um não crente. Pelo contrário, como Hendrickson fala, citado nos comentários, é justamente o cristão mais maduro, aquele que mais se avançou, que mais se angustia com o próprio pecado. Quanto mais perto de Deus, mais a gente sente a nossa própria distância do ideal, né? E a descrição dessa luta é muito viva. Vamos ver uns pontos rapidinho. Ele contrasta a lei, que é espiritual, com ele mesmo, que ele chama de carnal, V14. Os estudiosos explicam que carnal aqui, seja sarkinos ou sarkikos no grego, não quer dizer não salvo necessariamente, mas sim ainda influenciado pela sarx, pela carne, pela natureza humana caída, mesmo já tendo o Espírito Santo. É a tensão de Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E a expressão vendido à escravidão do pecado mostra como esse poder do pecado ainda persiste, ainda puxa. Aí vem aquela descrição clássica da briga entre o querer e o fazer, V15. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quem nunca, né? Sentir essa frustração. Querer fazer o certo que agrada a Deus e acaba fazendo justamente o contrário. Até um poeta romano, Ovídio, escreveu algo parecido. Vejo e aprovo o melhor, mas sigo o pior. Não é falta de saber o que é certo, é falta de força para fazer. Ele fala também do pecado que habita nele, V16 e 17, 20. Ele diz que quando faz o mal que não quer, isso prova que ele concorda que a lei é boa, V16. E isso leva ele a concluir, olha, então não sou mais eu, o meu novo eu, que faz isso, mas é o pecado que mora em mim, V17 e 20. O Hernandes Dias Lopes, citando Stott, faz uma distinção boa aqui. Uma coisa é o pecado sobreviver na gente, como um inimigo vencido, mas que ainda está lá. Outra coisa é o pecado reinar na gente, como era antes. O pecado ainda mora no crente, mas o crente não mora mais no pecado. E essa guerra interna fica mais intensa, V18 a 23.
Ele admite: eu sei que em mim, quer dizer, na minha carne, não mora bem nenhum. V 18. A vontade de fazer o bem, o querer está lá, mas a capacidade de executar, o efetuar, falha. Ele tem prazer na lei de Deus, no homem interior, a mente renovada, o novo eu em Cristo, mas ao mesmo tempo, ele vê outra lei agindo nos meus membros, a lei do pecado, a força da carne, e essa lei ruim guerreia contra a lei da minha mente e o faz prisioneiro da lei do pecado. V 23. Impressionante isso. E é interessante notar que, para muitos comentaristas, essa própria consciência da batalha, sabe? Esse prazer na lei de Deus, mesmo falhando, esse ódio sincero ao pecado, tudo isso, paradoxalmente, é uma forte evidência de que quem está falando é alguém vivo espiritualmente. Alguém em quem o Espírito Santo já está trabalhando. A indiferença ao pecado e não a luta contra ele é que seria sinal de morte espiritual. E toda essa tensão acumulada explode naquele lamento famoso do versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito que parece vir, sei lá, do fundo da alma mesmo. Sim, um grito muito forte. Mas seguindo essa linha de Agostinho, dos reformadores e de tantos outros, não é o grito final de alguém perdido, sem esperança. É o lamento sincero de um crente de verdade que sente o peso dessa luta e que deseja desesperadamente ser livre de vez do pecado e de tudo que ele causa. A expressão corpo desta morte provavelmente não é sobre o corpo físico ser ruim. Isso é mais ideia grega do que bíblica, mas sobre a nossa existência toda aqui neste mundo, ainda marcada pela morte e pela presença do pecado, parecido com o corpo do pecado de Romanos 6,6. É o peso dessa condição caída que ele sente. Mas o grito de angústia não fica sem resposta, né? A resposta vem logo em seguida, no versículo 25, numa explosão de alívio e foco na solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Exatamente. A libertação não vem da lei, nem do nosso esforço sofrido que ele acabou de descrever. A libertação vem de fora, vem de Deus e acontece só por meio de Jesus Cristo. Aí Paulo fecha o capítulo reconhecendo essa dualidade que continua na nossa vida, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente e o homem interior renovado, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne e a natureza caída, sou escravo da lei do pecado. A mente quer servir a Deus, mas a carne ainda puxa para o outro lado. A vitória final está garantida em Cristo e o capítulo 8 vai celebrar isso lindamente, mas a batalha faz parte da caminhada enquanto a gente estiver neste corpo de morte. A luta é real, mas a esperança e a vitória em Cristo são ainda mais reais. Bom, fizemos então essa travessia por Romanos 7. Um capítulo. Denso, mas muito honesto, né? Vimos essa relação complicada com a lei, a liberdade que temos em Cristo e essa descrição tão crua da batalha interior contra o pecado que Paulo faz. Acho que a grande lição que fica é: a lei é boa, é santa, é justa. Sim, mas ela não tem poder para nos declarar justos nem para nos transformar por dentro. Pelo contrário, ela mostra a nossa fraqueza, acaba até atiçando o pecado e nos mostra que a gente merece condenação. A salvação, a santificação, a vitória final não vem do nosso esforço de cumprir a lei. Vem só da obra de Jesus Cristo e da força que o Espírito Santo nos dá. E essa luta interna que Paulo descreve, longe de ser sinal de falta de fé, talvez seja justamente o que nos lembra todo dia da nossa dependência total da graça de Deus. E fica aqui, talvez, uma pergunta para a gente pensar, com base nisso tudo. Se essa luta de Romanos 7, 14 e 25 é, como tantos cristãos maduros entenderam ao longo da história, uma parte normal, talvez até esperada da vida cristã aqui na Terra, como é que isso deveria mudar o jeito que a gente lida com as nossas próprias falhas, nossas fraquezas? Como isso mexe com a nossa atitude sobre precisar sempre da graça e do perdão de Deus, mesmo depois de anos e anos de fé? Fica aí pra gente refletir.